O livro intitulado A Bomba Atômica e o Futuro do Homem originou-se de uma conferência radiofônica proferida por Carl Jaspers na década de 1950. A obra busca despertar a consciência coletiva sobre o perigo iminente da aniquilação nuclear sem sucumbir ao desespero paralisante. Publicada no Brasil pela Livraria Agir em 1958, a edição traduzida mantém a clareza argumentativa característica do filósofo alemão. O texto apresenta uma linguagem acessível, permitindo que o leitor compreenda a profundidade dos dilemas éticos propostos. Esta obra permanece como um registro histórico e filosófico vital sobre a angústia da era atômica. Carl Jaspers foi um renomado psicólogo e filósofo alemão, considerado uma das figuras centrais do existencialismo contemporâneo. Sua trajetória intelectual foi marcada por uma profunda coerência entre o pensamento acadêmico e a postura política ética. Durante o regime nacional-socialista na Alemanha, Jaspers foi afastado de sua cátedra por sua firme oposição ao nazismo. Entre suas obras mais influentes destacam-se Orientação Filosófica do Mundo e A Fé Filosófica, que exploram a condição humana. Sua perspectiva filosófica prioriza a liberdade individual e a responsabilidade do ser diante das crises existenciais da humanidade. A bomba atômica e a possibilidade de um conflito nuclear tornaram-se os temas centrais da política internacional após a Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, o medo da destruição total moldava as decisões estratégicas das grandes potências e os noticiários cotidianos. Jaspers analisa como esse armamento mudou a percepção humana sobre a morte, tornando-a um evento potencialmente coletivo e definitivo. A arma nuclear não é vista apenas como um avanço técnico, mas como uma ruptura ontológica na história. Este fenômeno exige que a humanidade repense seus fundamentos morais para evitar o desaparecimento da própria vida. A seguir, será realizada uma exposição sintetizada do livro A Bomba Atômica e o Futuro do Homem, de Carl Jaspers, com breves opiniões e reflexões sobre aspectos específicos. Nas palavras preliminares, Jaspers estabelece a urgência de uma reflexão que supere o mero temor emocional diante da tecnologia destrutiva. Ele enfatiza que o conhecimento técnico da bomba deve ser acompanhado por uma transformação interior profunda do homem. O autor esclarece que seu objetivo não é oferecer soluções técnicas, mas despertar a consciência para a liberdade. A filosofia é apresentada como o meio necessário para iluminar as escolhas que definem o futuro comum. Portanto, o prefácio serve como um convite ao engajamento ético do indivíduo perante a ameaça global. A nova realidade descrita por Jaspers fundamenta-se na possibilidade real de aniquilação física de toda a humanidade através do átomo. Pela primeira vez na história, o homem possui os meios para interromper definitivamente o processo civilizatório planetário. Essa nova condição altera radicalmente o significado da política e da existência individual cotidiana. Não se trata mais de vencer guerras, mas de garantir que o palco da vida continue a existir. A tecnologia nuclear impõe, assim, um novo imperativo categórico que exige a preservação da espécie humana. No tópico sobre o que se deve fazer politicamente, o autor argumenta que a política tradicional é insuficiente para lidar com o perigo nuclear. Ele sugere que a sobrevivência depende de uma nova forma de cooperação internacional que transcenda os interesses nacionais egoístas. A política deve ser guiada por uma razão que reconheça a interdependência absoluta entre todos os povos. Jaspers alerta que a continuidade de velhos hábitos diplomáticos levará inevitavelmente ao desastre atômico total. A ação política deve, portanto, subordinar-se a uma ética que priorize a vida sobre a soberania. Ao analisar o que se passa na realidade, Jaspers observa um descompasso perigoso entre o avanço tecnológico e a maturidade moral humana. Ele critica a tendência das massas e dos líderes de ignorar o perigo nuclear em favor de preocupações triviais. A realidade é marcada por uma corrida armamentista que parece ter vida própria, escapando ao controle racional. O filósofo aponta que a negação psicológica do perigo é uma das maiores barreiras para a ação efetiva. É necessário encarar o abismo real para que a vontade de mudar possa verdadeiramente emergir.
A questão política decisiva para o autor reside na escolha entre a liberdade autêntica ou a escravidão sob um totalitarismo tecnológico. Jaspers teme que, para evitar a bomba, a humanidade aceite uma ordem mundial baseada no controle absoluto e burocrático. A paz não deve ser buscada ao custo da dignidade humana ou da extinção da liberdade individual. O desafio político reside em evitar a guerra sem cair em um despotismo que anule a essência humana. Assim, a decisão fundamental é sobre que tipo de vida vale a pena ser preservada. Os princípios de uma situação política de paz exigem a transparência absoluta e a renúncia à mentira como instrumento de Estado. Jaspers defende que a paz verdadeira só é possível através da comunicação ilimitada entre os homens e as nações. É fundamental estabelecer um compromisso com a verdade que sustente os acordos de desarmamento e convivência. Esses princípios não são apenas jurídicos, mas decorrem de uma disposição moral profunda pela paz. Sem essa base ética, qualquer tratado internacional será apenas uma formalidade frágil e temporária. A negação efetiva desses princípios na atualidade é visível na persistência do segredo de Estado e na desconfiança mútua. As potências continuam a utilizar a propaganda e a dissimulação para camuflar seus verdadeiros objetivos expansionistas. Jaspers nota que a vontade de poder ainda se sobrepõe ao desejo de uma comunicação sincera. A estrutura atual das relações internacionais nega, na prática, os fundamentos necessários para uma estabilidade duradoura. Essa contradição gera um ambiente de insegurança constante que alimenta a corrida por armas nucleares. A trégua e a instabilidade da situação atual são caracterizadas por Jaspers como um equilíbrio precário baseado no terror mútuo. Ele argumenta que essa paz não é genuína, mas apenas a ausência temporária de conflito armado direto. O medo da retaliação atômica impede o ataque, mas mantém a hostilidade e a tensão permanentes. Essa instabilidade consome os recursos da humanidade e mantém a mente das populações em constante sobressalto. Para Jaspers, uma trégua baseada no medo é um estágio insustentável a longo prazo. Ao questionar o que diz a opinião pública, o autor identifica uma mistura de apatia, medo irracional e otimismo infundado. As massas muitas vezes esperam soluções mágicas ou confiam cegamente na capacidade técnica dos especialistas em armas. Jaspers critica a manipulação da opinião pública por ideologias que simplificam a complexidade do perigo nuclear. Ele defende que a opinião pública deve ser educada para a responsabilidade e para a participação crítica. A consciência coletiva é o único freio possível contra o uso irresponsável do poder atômico. Nas limitações da política e a ideia de um retorno ético-político, Jaspers reconhece que as leis não bastam. Ele propõe que apenas um retorno aos fundamentos éticos pode dar substância às instituições políticas e jurídicas. A política externa de uma nação deve ser o reflexo da integridade moral de seus cidadãos. Sem uma mudança no modo de ser humano, as estruturas de poder permanecerão cegas e perigosas. A solução para o problema técnico da bomba reside na autotransformação moral do sujeito. A insuficiência das considerações políticas e morais surge quando o homem percebe que nem a astúcia política nem a moralidade comum resolvem o dilema. Jaspers aponta que o problema atômico toca a dimensão religiosa e existencial do ser humano no mundo. A moralidade tradicional, focada no indivíduo, falha em lidar com uma ameaça de escala planetária e coletiva. É necessária uma profundidade maior de compreensão que envolva o destino histórico da própria humanidade. O autor sugere que a razão precisa ser iluminada pela fé filosófica para agir corretamente. Uma alternativa possível apresentada por Jaspers é a constituição de uma ordem mundial baseada no direito, mas sem anular a liberdade. Ele vislumbra a possibilidade de uma união de povos que livremente escolham a lei em vez da força bruta. Essa alternativa exige que os homens abandonem a violência como meio de resolução de conflitos fundamentais. A sobrevivência requer o desenvolvimento de uma nova consciência de solidariedade que una a espécie humana. O caminho é árduo e exige a superação de milênios de história baseada na guerra. Onde ainda resta confiança? Jaspers responde que a esperança reside na própria natureza da liberdade humana e na transcendência.
Ele acredita que, diante do perigo extremo, o homem é capaz de decisões que alteram o rumo da história. A confiança não está na técnica, mas na possibilidade de o ser humano se tornar verdadeiramente racional. Enquanto houver a capacidade de reflexão e comunicação, haverá um caminho para evitar a destruição. A esperança é, portanto, uma tarefa ativa que exige coragem e perseverança contínuas. A bomba atômica representa o limite absoluto da ação humana e a fronteira final da técnica destrutiva. Jaspers conclui que este armamento retirou do homem o direito de ver a guerra como uma solução política aceitável. A ameaça nuclear exige que a paz se torne a condição permanente e única para a existência humana. Somente uma transformação no pensamento e na conduta moral pode neutralizar o poder aniquilador do átomo. A sobrevivência coletiva depende agora da capacidade de cada indivíduo de assumir sua responsabilidade histórica. Em síntese, esta resenha percorreu desde a descrição da nova realidade técnica até as implicações éticas da bomba. Viu-se que Jaspers identifica uma crise de consciência onde a política tradicional se mostra impotente e obsoleta. O autor propõe que a comunicação ilimitada e a transparência são os únicos princípios capazes de sustentar a paz. Analisou-se como o medo atual sustenta uma trégua frágil e a necessidade de um retorno ético-político. Por fim, a obra aponta para a liberdade e a razão como as últimas fontes de esperança. As principais ideias do livro giram em torno da urgência de uma reforma moral para enfrentar o perigo atômico. Jaspers enfatiza que o problema nuclear é, em essência, um problema humano e existencial, não meramente tecnológico. A tese central é que a sobrevivência da humanidade exige a renúncia à guerra e ao segredo estatal. O autor defende uma ordem mundial fundamentada na verdade e na cooperação entre indivíduos conscientes de sua liberdade. A filosofia é evocada como um instrumento essencial para orientar o homem nesta encruzilhada definitiva da história. Sob uma perspectiva conservadora e nacionalista, o livro pode ser criticado por sugerir uma flexibilização da soberania em favor de uma ordem global. Tais visões alertam para o perigo de um governo mundial centralizado que poderia resultar em uma concentração de poder sem precedentes. A formação de estruturas burocráticas multinacionais ou globalistas para ditar regras pode anular as liberdades individuais e nacionais. Essa abordagem tende a desconsiderar os regionalismos e os interesses locais legítimos em nome de uma governança universal abstrata. É fundamental que a preservação da paz não se torne um pretexto para o controle absoluto por elites burocráticas. Por fim, a obra de Karl Jaspers oferece um diagnóstico contundente sobre as angústias da modernidade e o peso da técnica. O livro serve como um alerta permanente contra o descaso moral em tempos de grande capacidade tecnológica. Embora suas propostas de cooperação global enfrentem críticas legítimas sobre a soberania, seu apelo à ética permanece inquestionável. A lição duradoura é que a tecnologia sem alma é o caminho mais curto para o abismo. O futuro do homem continua dependendo da vitória da razão sobre o instinto de autodestruição.